Você foi uma criança leitora. Nem todo mundo teve influência desde muito novinho a começar a ler, a se interessar por literatura, e alguns passam a desenvolver esse interesse apenas na vida adulta, como foi o meu caso. Eu iniciei essa conversa no Instagram, mas quis vir hoje aqui convidar vocês a me contar como que vocês começaram a se interessar por literatura, como que chegaram aqui no canal, a acompanhar os conteúdos que eu posto, recomendações de livros, como que foi esse processo para vocês de se descobrirem leitores, sabe? De dedicar esse momento do dia para a literatura, de pesquisar, de investir dinheiro e tempo nesse hobby. Daí, para iniciar essa conversa nossa aqui no YouTube, eu vou te contar um pouco de como que foi esse processo para mim. Eu lembro que na infância teve um filme que me marcou muito e provavelmente marcou todos vocês também, que foi Matilda. E eu achava lindo ver aquela menina que se refugiava nos livros para tentar negar, né, para tentar sair da realidade dela, que era tão difícil. Mas aquilo para mim, gente, era assim tão distante. Eu acho que por não ter uma família desestruturada, por não estar vivendo algo parecido com o dela, eu sentia que eu não precisava ter esse refúgio nos livros. Eu sempre gostei muito de assistir televisão, isso sempre foi e ainda é algo que toma muitas horas do meu dia, mas eu amava muito e eu admirava bastante ela ter essa dedicação. E não sei onde vocês moram, mas eu cresci, né? Nasci e cresci em Caucaia, aqui no Ceará. Não tem biblioteca pública. Em Fortaleza tem, estava fechado para reforma, voltou a abrir, eu já era adulta. Eu lembro que aqui em Caucaia tinha uma bem antiga, não sei se ela ainda funciona, mas não tinha livros assim de literatura, era algo mais voltado para ensino. E eu até ia às vezes com a minha irmã quando ela precisava pesquisar algo para a escola, mas não tinha assim os livros que os pré-adolescentes, né, os adolescentes estavam lendo, como Harry Potter, essas coisas, não tinha lá. Então eu ficava só sentada esperando ela terminar a pesquisa dela de biologia e então a gente voltava para casa. Aí, para não falar que ninguém da minha família lia, eu lembro que a minha mãe lia. Ela gostava de alguns livros como a Cabana, O Vendedor de Sonhos, esses que ficaram bem famosos na época que a Avon vendia livros. Mas aí eu já estava com uns 15, 16 anos. Então ela viu que eu me interessei e eu li O Vendedor de Sonhos, ali dos livros dela. Então ela comprou alguns livros para mim, entre eles A Menina que Roubava Livros, que eu tenho até hoje. E foi o primeiro livro assim que eu li por espontânea vontade, achei sensacional. Na escola, eu evitava um pouco, sabe, ter que fazer aquelas leituras obrigatórias, e eu só estudei 2 anos em escola particular. As escolas públicas aqui do bairro não cobravam essas leituras, tipo Machado, José de Alencar, não tinha isso. As professoras trabalhavam, ler alguns textos na sala, mas não tinha nada pra gente ler em casa, não. E nesses 2 anos que eu passei na escola particular, eu fingi que li. Eu acho que o Ateneu, Curtiço, Iracema, não lembro dos outros, mas eu não tive essa influência nem da escola e nem da família. E a gente tem que entender que a maioria dos adolescentes aqui do Brasil, eles ainda estão nessa situação que eu vivi, que são de escolas em que as bibliotecas são muito precárias, de não ter livros em casa, e principalmente hoje que o livro ele está cada vez mais fugindo, né, a questão do valor da nossa realidade, os pais não têm condições de investir esse dinheiro. Se nós que trabalhamos, já somos adultos, a gente entende a dificuldade que é comprar um livro, imagina um adolescente hoje que se interessa, né, que quer viver essa experiência. Então eu não tinha, assim, abundância de livros, eu não tinha colegas que liam, não tinha, assim, muitas pessoas da minha família, e o tempo foi passando. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, e aí lá pelos 19, abri uma livraria perto do escritório em que eu trabalhava, era uma livraria Cultura, e eu ia lá de vez em quando eu recebia dinheiro, e eu comprava o livro que a mocinha lá que trabalhava me indicava, porque não tinha, assim, essa coisa da internet, né? Hoje eu tenho 31 anos, então faz muito tempo, e não tinha esse negócio de você ver um vídeo de uma pessoa indicando os livros, não tinha. Estava começando esse movimento, então eu precisava confiar nas recomendações ali da atendente. E geralmente eu comprava um livro.
Eu lembro que nessa época eu comprei alguns da Sophie Kinsella e foi aí que eu entrei nesse universo de ler livros românticos em que as mulheres se apaixonavam, mudavam para uma cidadezinha pequena. Alguns tinham umas cenas mais eróticas, não eram tantos. Eu acho que talvez ela não me recomendasse tantos assim, não sei. Mas eu lembro que eu comprei. E aí foi o período em que a Livraria Saraiva começou a bombar no site. E tinha muita promoção nos sites. Eu comprei muito livro pelo site deles. E era muito legal. Começou a surgir sites também da gringa. Que eu lembro que eu cheguei a comprar livros em inglês. Nessa época eu já tinha saído do curso de inglês. Então eu já conseguia ler. Eu tenho ainda dessa época Matilda em inglês. E tá por aqui ela. Eu achei. Ainda tá aqui. Eu tenho Matilda em inglês. Mas é bem difícil o inglês desse livro, eu achei. Bem difícil, e comprei também na época O Pequeno Príncipe, que é um livro que eu não curto, eu não curti muito, não li ele em português, eu só li em inglês, não gostei. Então foi esse período assim que começou a ter essas promoções e eu comecei a ver vídeos de pessoas mostrando os livros que tinham comprado. Nessa época, as pessoas faziam muito isso. Era o que chegou na minha caixa postal. Era alguma coisa assim. Tinha um nomezinho para esses vídeos. Não era em inglês como é hoje, né? Que usam BookHaul. Não era. Então eu comecei a descobrir mais a partir dos vídeos que eu ia assistindo. Tem pessoas que eu acompanho até hoje, que eu descobri nessa época. Aí a Saraiva lançou o Leve, que era um leitor digital, e eu comprei. Eu lembro que foi 200 e poucos reais. Eu achei que compensou bastante, porque eu usei por muitos anos. Só que os e-books eram muito caros. E eu não tinha muita noção assim, da pirataria, então eu usava livros em PDF. Eu procurava na internet, na época as pessoas compartilhavam muito, jogava lá no Leve e fui ler feliz. Aí eu descobri as fantasias, os romances mais pro lado do drama, que é o que eu curto até hoje. Fui descobrindo aí os thrillers, eu também li muito thriller nessa época, mas era através do Leve. Então eu tinha essa limitação de não conseguir comprar os e-books. Gente, era o mesmo preço do livro físico. Então quando a Amazon começou a tomar o mercado nacional e eu tive a oportunidade de comprar o Kindle, e isso não faz muito tempo, gente, isso deve fazer uns 5 anos, mais ou menos. Foi quando eu troquei, eu ainda vendi o Leve, ele não parou de funcionar, ele era ótimo. A bateria durava um mês, eu amava, achava ele bonito. Aí eu vendi e comprei o Kindle 10ª geração, que ele tá hoje com o meu namorado, porque era o de 4 GB e o Kindle 10ª geração que eu tenho hoje é o de 8 GB, porque ele comprou depois e trocou comigo, que era para eu ficar com mais memória. E aí sim, com o Kindle eu tive acesso ao Kindle Unlimited, tem muitos livros que são clássicos lá, gratuitos, tem aquelas promoções que os e-books ficam a R$ 1,99, e aí eu fui tentando comprar os livros que eu queria, né, colaborar com o trabalho do autor. Então, eu fui indo por esse caminho, que é natural, a gente começa também a ter um poder de compra um pouco maior, né, você vai trabalhando. Nesse período aí, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, hoje em dia eu já estou em outra graduação, então a vida foi indo e o meu gosto também, ele foi mudando muito. Esse caminho para mim, ele foi assim, de muita descoberta, só que como eu comecei a ler realmente lá para os meus 20, 21, 22 anos, eu me senti muito atrasada. Porque parece que todo mundo que lia, que eu encontrava na internet, já tinha lido todos os clássicos, menos eu. As pessoas já entendiam de Shakespeare, de Dostoiévski, e eu nada, sabe? Assim, eu só lia os livros que eu tinha acesso ali, eu nunca tinha me interessado tanto, porque eu ainda tinha aquela imagem de que clássico era leitura de escola. Aí foi quando eu comecei a buscar para entender um pouco mais sobre esses livros. Eu lembro que um clássico que eu li e eu amei foi O Médico e o Monstro. E isso deve fazer também uns 5 anos. Eu acho que eu ainda li no Leve. E hoje em dia eu tenho uma edição aqui do Médico e do Monstro, uma edição simples, mas eu tenho. E eu reli, e eu acho ainda uma história muito interessante, e foi ela que abriu um pouco as portas para eu me interessar. Daí eu participei de uma leitura coletiva da Mel do Literatura-se, de Mrs. Dalloway e da Virginia Woolf. Gente, é a minha autora favorita até hoje. Eu já li, eu acho que mais umas 2 vezes esse livro, eu sou completamente apaixonada. Eu tenho 2 edições dele aqui, e para mim, assim,
É uma escrita que me pega muito e é muito parecido com o que eu sinto hoje em dia ao ler Clarice Lispector, que odiava essa comparação, mas que tem não uma escrita muito igual, mas que despertam uma sensação, um sentimento, que cria uma atmosfera muito parecida, elas duas. Então foi a partir, assim, desse período, e isso, como eu falei para vocês, é recente, né? Coisa de 5, 4 anos, não sei, que eu comecei a ir atrás dos clássicos para ter um pouco mais de bagagem, para entender um pouco mais. E à medida que eu ia me afastando da engenharia, porque eu era da parte de produção de obra, a minha primeira graduação é em gestão de obras, e eu fazia engenharia civil, né, como segunda graduação. Então, a partir do momento que eu fui me afastando dessa área e me aproximando mais, assim, da educação, de gostar de estudar, eu passei a não gostar só de ler livros, mas de estudar sobre literatura. Eu decidi fazer essa mudança, né, profissional. E, assim, para mim tem sido sensacional, tem sido maravilhoso mesmo. Eu sinto que eu estou em um momento de tentar suprir essa falta da bagagem do clássico. Então, muitas vezes vocês me recomendam alguns livros, tipo, ai, tu já leu tal coisa? E às vezes eu fico um pouco assim, eu vou dizer que não li, e a pessoa não vai gostar, porque eu falo de literatura, mas ao mesmo tempo eu não li todos os clássicos do mundo. Só que hoje eu entendi que, assim, isso não tem nada a ver. Eu sei que vocês assistem, acompanham, porque acham legal as indicações, porque querem também me acompanhar nessa descoberta de livros que eu nunca imaginei que eu ia ler, que eu ia amar, que eu ia estudar sobre eles, e que tá todo mundo aí no mesmo barco, que é isso mesmo, assim, a literatura, ela tem um papel diferente na vida de cada pessoa, ela entrou na vida de cada pessoa de uma forma muito diferente, e hoje eu senti vontade de contar para vocês como que foi isso para mim, e que é isso que me motiva a continuar gravando vídeos, a continuar falando sobre literatura na internet, né, nas outras redes também. Aqui é o meu lugar preferido, aqui eu sinto que eu tenho mais conexão com vocês, que são as pessoas mais legais, assim, que mais conversam comigo. E eu vou seguir aí compartilhando. A gente nunca vai ter tempo para ler tudo que quer, né, para ser especialista em todos os autores que gosta, mas aos pouquinhos eu vou compartilhando com vocês como que tem sido e como que eu estou amando tudo isso. E eu espero que vocês também estejam gostando de acompanhar e que me contem como que foi, né, em que época. Eu fiz, inclusive, quando eu fiz a enquete no Instagram, eu fiquei surpresa, porque a maioria das pessoas respondeu lá que lê desde criança. E isso é uma coisa, assim, que demonstra o quanto que é importante isso ser introduzido na vida ali da pessoa já na infância, o quanto, né, que a pessoa consegue levar para o resto da vida esse interesse. Então eu defendo ainda mais que desde criança tenha acesso e tenha o incentivo e tenha o exemplo de pessoas que leem, mas que também, se você já tem mais de 20, mais de 30, mais de 40, nunca é tarde para começar a se encantar com a literatura. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um pouco mais de conversa. Eu pensei mais ou menos em uns tópicos, mas não elaborei ele, né? Não escrevi roteiro. E espero que vocês compartilhem também comigo como que foi com vocês. E muito obrigada por quem assistiu até aqui. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos.